Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo do Advento. O tempo do Advento, como nós já sabemos, ele tem duas dimensões litúrgicas. Ele celebra duas vindas de Cristo. A primeira que nós celebramos no Advento é a mais conhecida, a mais popular, que a gente pode traduzir olhando para aquele presépio de Natal. A vinda do Senhor na encarnação. O Verbo de Deus se fez gente, se fez carne e veio habitar no meio de nós. O rei que não nasceu num palácio, um rei que nasceu num estábulo, na manjedoura. Esta é uma dimensão do Advento que nós estamos nos preparando. A segunda dimensão, nós falamos muito pouco. Nós católicos falamos pouco da segunda vinda de Cristo. O tempo do Advento, principalmente o primeiro domingo e o segundo domingo do Advento, falam da vinda de Cristo na glória, a vinda definitiva, a vinda que todos nós seremos acolhidos e julgados por Deus. Já no próximo domingo, no terceiro e no quarto, nós vamos ter de modo muito sensível a presença da Virgem Maria. Porque vai estar próximo do Natal. Domingo que vem, quando os lugares têm possibilidades, nós aqui acredito que não temos, eu mesmo não tenho paramento. Nós devíamos celebrar domingo que vem com a cor mais clara do que o roxo. Domingo que vem é o domingo Gaudete, é o domingo da alegria. E nós vamos ouvir domingo que vem, alegrai-vos no Senhor. A liturgia deveria se vestir de rósea no próximo domingo. É o domingo que está dizendo assim, a chegada de Deus está perto. Então nós já manifestamos uma antecipada alegria de Deus que vai vir ao nosso encontro. Algo importante, nós só nos preparamos para nos encontrar com o Senhor, para ir ao encontro dele, somente por um motivo. E se não fosse por esse motivo, nós não teríamos condições nenhuma. Nós só vamos ao encontro de Deus, e fazemos isso na liturgia através do Advento, porque primeiro, Deus veio ao nosso encontro. Ele quis nos encontrar. Ele quis habitar no meio de nós. Foi Ele que primeiro se encontrou conosco. Somente por isso, nós temos condições de ir ao encontro de Deus. Primeira leitura de hoje é a leitura do profeta Baruque. Nós estamos no exílio da Babilônia. O povo exilado é um povo sem esperança. E a primeira palavra dessa liturgia, para que a gente se prepare bem para o Natal, ela faz um convite. Que a gente tire as nossas vestes que nos pesa. Nós devemos tirar as vestes que estão impedindo a gente de caminhar no caminho de Deus. Cada um de nós tem a consciência das vestes que precisa jogar fora. E ao jogar fora, aquilo que não presta, o pecado, aquilo que está nos pesando, de estar no caminho de Deus, nós então somos convidados a colocar uma veste nova. A veste da glória de Deus. A
veste que nos mostra a verdade de onde nós devemos caminhar, a veste da justiça. É isso que fala a primeira leitura de hoje. E ela vai terminar tanto a primeira leitura, como o Evangelho, que vai recuperar o segundo Isaías, dizendo assim: os vales devem ser cobertos, as colinas e as montanhas devem ser abaixadas. A vinda de Cristo é o momento de abaixar montanha e colina. São altas, elevadas, elas devem ser abaixadas. Vale é um lugar, é um buraco, é um precipício. Esse deve ser tampado para ficar nivelado. A vinda de Cristo, nós não teremos mais vale nem colina. Será uma planície, será plano para a gente caminhar. O que essa leitura está querendo dizer? Que nós, como o profeta Baruque, e como personagem talvez principal desse segundo domingo, João Batista, nos pergunta: o que nós temos feito para que os vales sejam preenchidos e que as colinas que são altas, que pode ser a nossa prepotência, os nossos poderes, para que eles sejam abaixados. Os vales é um buraco. Como você tem preenchido isso? Qual o amor, o sabor, a justiça, a igualdade que você tem tampado esses vales para que ele seja aplanado? É esse o convite e missão que nós temos. A segunda leitura de hoje é a leitura da carta aos Filipenses, que Paulo escreve e que nós refletimos no dia de hoje. Filipos é uma comunidade, é a primeira comunidade da Europa a receber o anúncio do Evangelho. Essa comunidade, meu irmão e minha irmã, é uma comunidade madura na fé. E Paulo vai nos chamar a consciência de algo muito importante e que eu e você, pela nossa vida, às vezes nem lembramos. Quando Deus te criou, quando Deus nos criou, Ele nos criou para a perfeição. Porque Deus, que é perfeito, cria coisas perfeitas. Só que diferente do que nós celebramos ontem, eu e você, quando nascemos com o pecado original. E o fruto desse pecado, as consequências, é a concupiscência. Ontem nós celebramos alguém que foi escolhida no plano da salvação de Deus. Deus quis nascer. Deus poderia ter vindo ao mundo de várias maneiras. Ou melhor dizendo, da maneira que Ele quisesse. Só que no seu plano, Ele escolheu uma maneira. Se Ele escolheu essa maneira, é uma maneira que nós devemos valorizar muito. O ventre da mãe de Maria, Ana, foi preservado. Maria, ela foi concebida porque Deus assim quis. Diferente de nós que nascemos com o pecado, Nossa Senhora nasceu imaculada. Nós celebramos ontem a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ela foi imaculada, preservada. Aquela que iria acolher o Salvador
aquela que foi escolhida para acolher o perfeito, o Deus, teve a sua concepção preservada para acolher o nascimento de Jesus. E Paulo está lembrando hoje na segunda leitura, Deus te fez para a perfeição. Ou se você preferir, Deus te fez para a santidade. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai deixar bem claro. Ele vai até fazer questão de trabalhar fazendo tendas, redes, para não depender da comunidade. Paulo tem medo que a comunidade comece a falar que ele está usando da pregação para ser mantido. Agora, essa comunidade de Filipos, quando ele está preso em Éfeso, é uma das comunidades, ou melhor, é a comunidade que manda recursos para Paulo sobreviver. É uma comunidade que se solidariza com Paulo. Ela entende que a missão não é só daquele que prega. Ela depende de mais pessoas. Por isso, ela ajuda Paulo nos momentos mais difíceis e até financeiramente. Por isso que Paulo, como tem um carinho muito grande para essa comunidade, ele começa dizendo assim: eu rezo por vocês todos os dias. Eu rezo por vocês porque vocês, como eu, estão anunciando o Evangelho. Esta é a mensagem de Paulo. E ele vai dizer assim, abra bem o ouvido agora. Eu peço a Deus uma coisa. Ele está pedindo para Deus. E veja, nesse pedido de Deus, eu quero te perguntar se você já pediu alguma vez isso para Deus. Essa é a oração mais difícil da gente fazer. É quando você se interessa em rezar pelo outro e não por você. Nós gostamos muito de rezar por nós. É claro que você tem que rezar por você. Mas não se esquecer de rezar pelo outro. Paulo não está pedindo para ele. Ele está rezando pela comunidade. Eu peço isso a Deus. Que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência. Nas 3 missas que eu celebrei antes dessa, eu dizia isto. Nós só podemos amar a Deus se nós conhecemos a Deus. Deus não é uma teoria, não é uma filosofia que você possa ler num livro e falar quem é. Quanto mais você conhece alguma coisa, mais você tem condições de amar. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você terá condição de amá-lo, de descobrir a sua vontade na sua vida. E amando, experimentá-lo. Deus é uma experiência que nós fazemos. Nós só podemos experimentar o que nós conhecemos. Paulo está dizendo para mim e para você. Conheça melhor o Deus que você segue, que você celebra. Experimente melhor o que Ele faz, o que Ele age na tua vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, e ele começa dizendo assim: Deus age na história. E a história é diferente dos projetos de Deus. A história muitas vezes não fala dos pobres e marginalizados. A história de Deus inclui a todos. Quando o Evangelho de hoje cita esses nomes,
Lucas quer nos colocar no momento da história. É a época do governo do império de Tibério César. Até o ano 14, governou o imperador Augusto. Do ano 14, ano 15, até o ano 37, o imperador é Tibério César. O imperador nessa época é considerado um deus, divino César. É na época desse imperador, do César, é na época de Pôncio Pilatos, do ano 25 ao ano 35. É ano também de Herodes, não Herodes o Grande, aquele que manda matar todas aquelas criancinhas, mas seu filho, Herodes Antipas, que governou do ano 4 ao 39. Governa ainda Filipe, irmão de Herodes, governa a Itureia e a Traconítide. E Lisânias governa Abilene. E ainda ele situa os religiosos da época. Os sumos sacerdotes são Anás e Caifás, são os que governam nessa época. São as autoridades religiosas dessa época. Aqui nós vamos ter agora uma quebra de tudo que é institucional. De tudo que é institucionalizado, Deus vai colocar por terra. Com esta pequena palavra. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Se nós fôssemos seguir uma hierarquia, se o imperador, eu acabei de falar para vocês, é um Deus, por que a palavra de Deus não foi dita para o imperador? Por que a palavra de Deus não foi dita para aquele que tem o poder do Supremo Tribunal, Pôncio Pilatos? Por que a palavra de Deus não foi dita para esse governador que governou a região onde Jesus pregou, onde João estava, a Galileia, Herodes? E talvez pior, por que Deus não falou os religiosos? Anás e Caifás. Deus escolheu o filho de um mudo para ser uma voz. O filho de um mudo se torna voz. Quando Zacarias duvidou da vontade de Deus, Deus o deixou mudo. E quando seu filho nasceu, naquela tabuinha, quando ele escreve, seu nome será João, ele então volta a falar. Esta criança, como eu disse que a Virgem Maria foi preservada do pecado, João Batista teve uma missão especial. E você sabe, você viu já como aconteceu. Você viu o dia que as duas mães se encontraram. A idosa Isabel se encontra com Maria. Nesse encontro, o filho que Maria traz no ventre enche o ventre da mãe de João e ele fica cheio do Espírito Santo. E é esse filho de um mudo que vai ser a voz de Deus. Eu já falei isso hoje e vou repetir. João, eu, você, o Papa, os bispos, o padre, você,
nós não temos uma palavra. João não tem palavra. O que ele faz é emprestar para Deus a sua voz. A palavra que pronuncia não é dele. A palavra é o verbo. O que ele fala não é palavra dele. É palavra de Deus. Ele empresta a voz dele. Quando você vê nós que pregamos o Evangelho falar mais de nós do que Deus, não é palavra de Deus. Quando você ficar falando mais de você do que de Deus, não é palavra de Deus. Eu não tenho direito, posso pensar diferente, de pregar o que a igreja não prega. Nós, diferente de muitas linhas evangélicas e pentecostais, temos algo que eles não têm, que se chama tradição. A tradição tem autoridade para interpretar a palavra. Tem muitas religiões que interpretam do jeito que querem. Para nós a tradição, o Papa, os bispos, quando eles interpretam a palavra, eles interpretam iluminados pelo Espírito Santo. Eu e você, no tempo do advento, somos convidados, como João, a dar o nosso melhor para colaborar com Deus, para preparar o caminho do Senhor. Deus, João emprestou a sua voz. O que você tem de melhor para emprestar? Uma vez que Deus te deu, pelo batismo, dons e capacidades. Tem muita gente aqui, nesta igreja, na missa de hoje, que está guardando, escondendo os seus dons. Deve ser colocado em prática. Se você tem o dom da sabedoria, seja sábio em ajudar o outro. Dom da caridade, seja caridoso. Dom de falar, empreste a sua voz para Deus falar. Dom de agir com o pé e com a mão, coloque o seu pé em sua mão a trabalho em construção. Dom essencial nos tempos modernos, de ter um ouvidinho bom. Deus te deu esse dom de ser ouvido para tanta gente que precisa falar. Coloque o seu ouvido à disposição de tanta gente que não encontra espaço para falar. O tempo do advento, eu e você temos que colocar o nosso melhor a serviço de Deus. Ele termina o Evangelho dizendo assim: e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Todas são todas. Só não verá quem não entrar nesse processo de metanoia, de conversão. Que Deus nos ajude. O tempo do advento, ele só tem sentido se ele nos ajudar a viver um Natal melhor. Quantos parentes nossos, para não dizer na tua casa, na véspera de Natal, tem a melhor ceia do mundo. E eu vou dizer para você, Natal é para ser festejado mesmo. Faça uma ceia linda com a tua família. Mas quanta gente que a gente conhece da nossa família, na noite de Natal, vai fazer uma linda ceia, vai beber tudo o que tem direito, mas nem vai lembrar que existe Jesus. Quantos vão fazer uma linda ceia e não vai agradecer a Deus pelo trabalho que tem, pela comida que tem em casa, pelo trabalho e pelo salário que tem? Quantos
se a gente tirar da sociedade o termo Natal, nós criamos uma crise financeira. Se a gente colocar na sociedade esse tempo é o nascimento de Jesus, nós vamos quebrar qualquer comércio. Que eu e você possa se preparar bem. E quem se prepara bem para o Natal, se prepara bem para a segunda vinda gloriosa de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.